Olá, vamos falar hoje sobre as estações do ano. É o segundo encarte de uma série da Revista Brasileira de Astronomia. O que os antigos perceberam é que, conforme o tempo passava, havia uma repetição de características semelhantes nas condições de temperatura, chuva e outras características locais. Então, de vez em quando estava bem quente, aí o clima ficava meio ameno, aí ele ficava bem frio, aí novamente voltava um clima ameno, e aí novamente voltava um tempo muito quente, e o processo se repetia ciclicamente. A pergunta que eles queriam fazer era quando que ocorriam essas repetições e por que essas repetições ocorriam, quanto tempo cada um desses ciclos levava. Então, vamos complementar aquilo que nós falamos no primeiro volume, no primeiro encarte da Revista Brasileira de Astronomia. Vamos ver, então, o movimento diurno aparente do Sol ao longo do ano. E nós vamos descrever esse movimento diurno visto por observadores, seja no hemisfério sul da Terra, seja no hemisfério norte da Terra. Então, vamos lá. Vamos começar admitindo um observador no hemisfério sul da Terra, que é o caso da maior parte, né, das regiões do nosso Brasil. Imagina, então, que está aqui o Polo Sul lá em cima, bem acima da minha cabeça está o zênite. Admitamos que para cá seja o norte e para cá seja o sul. Claro que para cá, então, vai estar o lado leste e aqui o lado oeste. E, para efeito de melhor observar os efeitos que nós vamos descrever, é conveniente que esse observador esteja voltado para o norte da Terra. Então, vamos lá. O que ele percebe é que, em dezembro, o Sol nasce aqui, bem ao sul. O Sol nasce, conforme o tempo vai passando, o Sol vai subindo no céu, passa no ponto mais alto da sua trajetória, não no ponto mais alto do céu. O ponto mais alto do céu é o zênite. O Sol não obrigatoriamente passa por esse ponto. Eventualmente pode passar, dependendo da latitude do observador, mas, como caso geral, não passa no ponto mais alto. Ele passa no ponto mais alto da sua trajetória. Aí o Sol vai descendo e se põe aqui do lado oeste. Isso em dezembro. Se nós fizermos a observação em março, nós vamos ver que o Sol vai nascer não tão ao sul, vai subir já não tanto no céu e vai acabar se pondo aqui do lado oeste. E se fizermos a observação em junho, nós vamos ver que o Sol nasce mais ao norte, sobe no céu, sobe bem pouco na sua passagem máxima, aí desce e se põe aqui do outro lado. Então, isso é o que a gente percebe que o Sol realiza. Ou seja, a gente percebe que o movimento diurno aparente do Sol depende de cada dia e não é o mesmo dia após dia. Então, o Sol faz uma trajetória diurna aparente mudando de cada dia para o dia seguinte. Então, o Sol passa aqui desde dezembro, nasce aqui o mais ao sul possível. Em junho, ele nasce aqui mais ao norte possível. E em março e em setembro, ele nasce aqui numa mesma posição. De modo que, desde dezembro até junho, ele nasce cada dia numa posição diferente e se movimenta numa trajetória diferente, e aí, de junho até dezembro, ele volta a passar por mais ou menos aquelas mesmas posições, só que agora no sentido oposto.
O que a gente verifica, então, é que, por exemplo, aqui no hemisfério sul da Terra, na época de dezembro, então, quando o Sol está nascendo mais ao sul possível e ao meio-dia está no ponto mais alto da sua trajetória ao longo de todo o tempo, é uma época muito quente, diferindo de quando o Sol nasce bem ao norte, quando ele sobe bem pouco ao meio-dia e quando ele se põe aqui assim. E é uma época fria. E entre essa época quente e essa época fria, existem as épocas amenas, que são épocas, então, em que o Sol ao meio-dia não está nem tão alto ao meio-dia, mas também não está tão baixo assim ao meio-dia. Muito bem. Agora, note uma coisa interessante. Olha, para esse observador aqui, olhando para o norte, o Sol, então, sempre nasce aqui do lado direito dele, Sol, e se põe aqui do lado esquerdo. Mas quer ver que coisa maluca que isso pode causar para a gente? Tá, aquele desenho, e vamos colocar aqui, ó, o Sol nascendo aqui do lado leste, subindo aqui no seu movimento diurno aparente, atingindo o ponto mais alto da sua trajetória, descendo, se pondo aqui assim, bom, aqui do outro lado é meia-noite, e recomeçando todo o ciclo. Mas, olhe novamente para esse nosso observador, olhando para o norte. Percebe que quando ele está olhando para o norte, o Sol parece fazer um movimento neste sentido aqui assim. Ou seja, o Sol parece fazer um movimento que está no sentido oposto ao do movimento dos ponteiros do relógio. Quer dizer, a pergunta é, se o movimento diurno aparente é no sentido aparentemente anti-horário, por que os ponteiros do relógio giram no sentido horário? É um contrassenso, não é? Bom, aqui nós estamos no hemisfério sul. Vamos para o hemisfério norte. No hemisfério norte, é mais conveniente o observador olhar para o sul para poder ver o Sol. Então, conforme ele vai olhar para o sul, o que vai acontecer? Bom, o Sol vai nascer aqui do lado leste, do mesmo jeito, vai subir aqui assim, chegar no ponto mais alto da sua trajetória naquele dia, vai descendo, se põe aqui assim, à meia-noite está lá e começa o ciclo novamente. E percebe que agora, para este observador, o Sol parece fazer um movimento no sentido dos ponteiros do relógio. Ou seja, percebe que o movimento horário baseado no movimento diurno aparente do Sol foi definido em função de observador no hemisfério norte da Terra. Em outras palavras, os relógios foram feitos para funcionarem, para representar o melhor possível o movimento diurno aparente do Sol no hemisfério norte. Muito bem. Tá bom. Vamos agora fazer esse mesmo desenho, mas não para um dia só. Vamos fazer esse mesmo desenho, só que para diversos dias do ano, para um observador no hemisfério norte. Bom, tá aqui. Então, é aquele mesmo desenho, só que agora, então, para efeito de melhor observação do Sol, o observador no hemisfério norte da Terra está olhando para o lado sul, e ele vai verificar, então, que em junho o Sol nasce aqui mais para o norte, vai bem alto no céu, depois se põe aqui para o lado oeste. Em dezembro, o Sol vai nascer bem mais ao sul, subir, não tão alto no céu, desce e se põe do lado de cá, assim, uma época fria. Então, percebe que se eu estiver no hemisfério norte, ao invés de o Sol nascer e subindo aqui para o lado norte, o Sol nasce e vai subindo para o lado sul. Mas, de qualquer forma, consegue-se observar, então, que existem épocas muito frias e épocas muito quentes em contraste. E, entre as duas, existem épocas amenas. Então, percebe que, novamente, seja no hemisfério sul, seja no hemisfério norte, a cada dia o Sol realiza um movimento diurno aparente diferente no céu. Então, foi baseado
nisso que eles acabaram definindo as estações do ano e a sua duração. Então, vamos lá. Imagine que aqui nós tivéssemos um poste e que, seguindo aquela orientação que nós já vimos no encarte número 1 da Revista Brasileira de Astronomia, vamos supor que a gente já determinou a direção do meridiano. Só lembrando, lembra que a direção do meridiano é a direção em que a sombra do poste é a menor das sombras daquele dia. Então, a sombra do gnomon mais curta define a linha do meridiano, é a linha norte-sul. E o que nós vamos fazer, então, vai ser observar o movimento diurno do Sol em diversos dias do ano. Mas o que vai interessar especificamente para nós é o instante em que o Sol está no ponto mais alto da sua trajetória, que é quando a sombra é a mais curta e que cai aqui, então, na direção do meridiano, da linha do meridiano. Então, vamos lá. Vamos começar. O que a gente verifica é que, em algumas épocas do ano, o Sol está bem alto no céu, e desse ponto mais alto no céu, desse poste, ele projeta uma sombra bem curtinha aqui. E o que a gente percebe é que, bom, é uma época bem quente. Aí, conforme o tempo vai passando, o Sol vai mudando de posição, e tem um dia em que o Sol se encontra no ponto mais baixo possível de todos os pontos baixos da sua trajetória, sempre ao meio-dia. Então, estou sempre observando o Sol ao meio-dia. E tem um dia do ano lá em que o Sol está bem baixinho. E o que a gente verifica é que, nesse dia, a sombra ao meio-dia é bem comprida e é uma época bem fria. E, bom, é claro que se existe uma época muito quente, existe uma época muito fria, existe uma época amena. Como definir alguma posição relacionada com essa época amena? Bom, então eles pensaram da seguinte forma. Tem um dia em que o Sol, ao meio-dia, está bem alto. E tem um dia em que o Sol, ao meio-dia, está bem baixo. Então, deve ter algum dia em que o Sol vai estar no ponto intermediário dessas duas posições. Então, o que eles fizeram? Pegaram este ângulo e acharam o ponto médio desse ângulo. E por esse ponto médio, então, traçaram a bissetriz daquele ângulo. Onde essa bissetriz chegou aqui no meridiano, vou chamar de pé da bissetriz. E esse pé da bissetriz é que, de alguma forma, vai estar relacionado com as épocas amenas. Então, vamos lá. O que eles fizeram? Quando, então, o Sol estava no ponto mais alto da sua trajetória ao meio-dia, eles disseram que nesse dia era o solstício de verão. E a posição do Sol no céu nesse dia também era chamado de ponto de solstício. Então, no ponto do solstício, a sombra batia aqui e era uma época muito quente. Por definição, disseram então que, a partir do dia em que o Sol está ao meio-dia com a sombra, o poste, né, tem a sombra mais curta de todas, começa o verão. E o verão vai, conforme os dias vão passando, a sombra vem vindo para cá, sempre ao meio-dia, até que, quando a sombra chega no pé da bissetriz, por definição, o Sol está no equinócio no nosso exemplo em particular, é no equinócio do outono no hemisfério sul. E o Sol está naquilo que nós vimos no encarte número 1, no ponto gama, no ponto vernal. Então, quando o Sol está aqui, no ponto médio, está aqui então na bissetriz, por definição, começa a primavera. E conforme os dias vão passando, a sombra do poste, ao meio-dia, vem ficando cada vez maior, 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 até chegar nesse limite da direita aqui que nós representamos. Neste ponto aqui, o que acontece? Nós chamamos de solstício de inverno. Então, é o ponto onde
a sombra do poste vai ser a mais comprida de todas. Então, nesse ponto, por definição, nesse dia, né, começa o inverno. E a partir daí, ao meio-dia, a sombra daquele poste vai ficando cada vez menorzinha até voltar no pé da bissetriz. Neste ponto, por definição, começa a primavera e vai até o início do verão, e aí recomeça todo o ciclo novamente. Então, foi assim que foram definidas as estações do ano, e essa sequência de durações do ano, sendo que normalmente a primeira estação do ano costumava ser adotada, né, como sendo no início da primavera. Os antigos verificaram, então, que desde o início de uma primavera até o início de uma nova primavera, se passavam cerca de 365 dias. E foi este intervalo de tempo que eles chamaram de ano das estações, que é aquilo que nós normalmente chamamos de ano e ponto final. Bom, nós sabemos hoje que a duração do ano das estações, também chamado de ano trópico, é dado aproximadamente por 365 dias e um pouco mais. São 5 horas, 48 minutos e 46 segundos em média. Então, esse é o ano trópico. Agora, é muito comum a gente ouvir a seguinte afirmação: no verão, o dia é mais comprido. Será que no verão o dia tem 25 horas? Não, 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 não. Então, vamos explicar isso melhor. Imagina que eu estou parado aqui assim, aqui está o meu céu, e vamos supor que, num determinado instante, em princípio, vamos pegar no dia em que começa a primavera, ou no dia que começa o outono, tanto faz. No início dessas duas estações, o sol nasce às 6 horas da manhã, nasce bem no ponto leste, e conforme as horas vão passando, o sol vai fazendo esse movimento no céu. Ao meio-dia está bem alto lá, aí ele vai descendo e às 18 horas ele se põe bem no ponto oeste. Então, o que eu tenho é o seguinte: o que eu verifico é que a partir daqui começa a noite. Então, se eu fizer aqui um desenho, eu vou dizer, então, o seguinte, que às 18 horas o sol se pôs aqui, aí tem a noite, aí às 6 horas o sol nasce, aí, ao meio-dia, o Sol passa no ponto mais alto da sua trajetória. Aí, às 18 horas, ele se põe novamente. Às 6 horas, ele nasce novamente. E assim para frente. De tal forma que, entre o nascer do Sol e o ocaso do Sol, nós temos a parte clara do dia. E, entre o ocaso do Sol e o nascer do Sol, nós temos a noite. E o intervalo de tempo que vai desde a meia-noite até a meia-noite seguinte, esse é o intervalo de tempo que a gente chama de dia. Então, cuidado. Quando a gente fala dia, a gente está sempre se referindo a um período de 24 horas por definição. Quando nós queremos nos referir à parte clara do dia, nós temos que deixar bem claro que é um dia claro e não o dia. Então, cuidado. Em português, como em muitas outras línguas, existe uma imprecisão de linguagem para separar aquilo que é dia claro de dia. Na nossa apresentação, sempre que houver a citação de dia, eu vou estar me referindo ao dia de 24 horas. E quando eu quiser me referir à parte clara do dia, eu vou falar explicitamente dia claro. A menos que isso seja um pleonasmo, no sentido de que, bom, por exemplo, eu trabalhei dia e noite. Eu não preciso dizer que eu trabalhei dia claro e noite, porque aí até fica pedante, né? Então, não, trabalhei dia e noite, não tem jeito de se enganar. Mas se eu disser para você simplesmente, eu trabalhei o dia todo, aí você pode ficar em dúvida. Se eu só trabalhei aqui
das 6 da manhã às 18 horas, ou se eu trabalhei de uma meia-noite até uma meia-noite. Então, tem que deixar bem claro a que a gente está se referindo. Muito bem. Então, vamos voltar aqui no nosso desenho. E o que nós verificamos é que, por exemplo, no nosso verão, então nós estamos representando aqui para o hemisfério sul, no nosso verão, o Sol nasce mais ao sul, nasce mais cedo, 5 horas da manhã, conforme o tempo vai subindo, o Sol vai subindo aqui no céu também, atinge o ponto mais alto da sua trajetória, vai se pondo aqui assim, e às 19 horas, então uma hora a mais, ele se põe aqui do lado oeste, mas já não mais exatamente no ponto oeste. Mas que percebe que nessas condições, percebe que o Sol nasceu antes. Então, se nós fizermos o esquema aqui, o Sol não nasceu às 6 horas, nasceu às 5 e se pôs às 19. Então, percebe que a parte clara do dia ficou mais comprida. Ficou com 14 horas, não só 12. Ficou com 14 horas. Mas o dia continua tendo 24 horas. Foi só a parte clara do dia que ficou mais comprida, não o dia todo. E da mesma forma, se agora nós formos para o inverno, nós vamos ver que o Sol nasce mais tarde, ao invés das 6, ele vai nascer às 7, vai subir aqui conforme as horas vão passando, vai atingir um ponto não tão alto no céu e vai se pôr aqui às 17 horas. Vai se pôr uma hora antes. Portanto, no inverno, o que a gente tem é que o Sol nasce mais tarde e se põe mais cedo, fazendo com que a parte clara do dia fique mais curta. Então, percebe que o dia sempre tem 24 horas. É a parte clara do dia é que tem sua duração diferenciada de acordo com a estação do ano. Então, para não haver erro, o que a gente pode dizer sobre a duração do dia e da noite é dizer assim, ó, no verão, as noites são curtas. Porque percebe que quando eu falo noite, eu não tenho nenhuma possibilidade de confusão. É noite, ponto final. Enquanto que quando eu falo de dia, eu poderia dizer assim que no verão, a parte clara do dia é mais comprida. Só que é mais difícil de lembrar. Então é melhor falar assim, no verão as noites são curtas. E é claro que a parte clara vai ser mais comprida. Então, esse é um jeito de não falar bobagem. Simplesmente dizer, no verão, as noites são curtas. Agora, lembra que nós tínhamos visto que o ano das estações tinha mais ou menos 365 dias. Mas os egípcios acharam uma maneira de obter este ano das estações com uma precisão melhor do que esses 365 dias. E como eles chegaram a essa conclusão? Então, os egípcios chegaram a essa conclusão através da experiência feita pelo Ptolomeu Euergetes, cerca de 278 anos antes da Era Comum, antes da Era Cristã, antes de Cristo. E eles fizeram a experiência da seguinte forma. Então, num dia lá, a primavera começava aqui assim, por quê? Porque o Sol estava naquela bissetriz. Então, estava naquela bissetriz, do ângulo formado pelas duas posições extremas ao meio-dia. E a partir deste ponto aqui, eles contaram 365 dias. Então, no dia começou, a sombra estava aqui, depois a sombra veio para cá, veio para cá, veio para cá, veio para cá, chegou aqui, passou por aqui, só que agora indo no sentido oposto, veio até aqui assim, aí veio voltando aqui assim, dia após dia, até que 365 dias depois, a sombra ao meio-dia chegou aqui. Não voltou exatamente aqui, não. Aí no dia seguinte, ao meio-dia, a sombra já tinha passado desse ponto aqui. Muito bem. A partir desse novo ponto aqui de meio-dia, eles contaram mais 365 dias. E a sombra chegou aqui. Não voltou nesse ponto, não. Chegou aqui. E no dia seguinte? No dia seguinte a sombra chegou aqui. E assim para frente, eles foram repetindo, novamente contando 365 dias a partir daqui, a sombra chegou aqui, no dia seguinte, a sombra já caiu para cá.
Mais 365 dias a partir daqui, a sombra foi para lá, veio para cá, chegou até aqui, e, bom, agora que é interessante. Depois de 4 anos de 365 dias, se eles pegassem mais um dia, a sombra voltava aqui. Ou seja, eles perceberam que, na verdade, o ano tinha 365 dias e mais um pedacinho aqui. Só que quanto valia esse pedacinho, eles não sabiam. Mas eles sabiam que depois de 4 anos, esses pedacinhos davam um dia inteiro. Portanto, se em 4 anos dava um pedacinho, dava um dia inteiro, isso significa que por ano dava um quarto do dia. E foi aí, então, que nasceu a noção de ano bissexto. Então, o que eles propuseram foi que, depois de 3 anos de 365 dias, o quarto ano tivesse 366, de tal forma que a sombra voltasse, a sombra do poste, né, voltasse no ponto onde tinha estado no início da primavera, no 4 anos atrás. Portanto, daí eles definiram que o ano médio das estações não era bem de 365 dias, não, porque quando eles somavam 3 anos de 365 e mais um de 366, e dividiam por 4, eles obtinham esta duração, 365,25 dias. Portanto, o Ptolomeu Euergetes, há 238 anos antes da Era Comum, já tinha percebido, então, que o ano das estações não tinha exatamente 365 dias, mas tinha um pouco mais, 365 horas, 365 dias e 6 horas aproximadamente. Porque lembra que nós já vimos que era 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Mas isso, na época, eles não conseguiram detectar. Então, na verdade, qual é a utilidade do ano bissexto? Imagina que nós tivéssemos aqui um eixo de passagem do tempo e que a árvore aqui indicasse sempre o início da primavera, conforme o tempo fosse passando. E lembra que o ano trópico nós vimos, e sabemos hoje que tem este valor aqui, mas na época, bom, era 365 dias e 6 horas que eles conheciam. Eu coloquei essa indiazinha aqui, o que me interessa agora é o comprimento da saia dela, tá? Então, pensar que o comprimento dela, da saia vem até aqui no joelho. Portanto, eu estou representando aqui o ano trópico como um valor médio com este comprimento aqui assim. Então, um valor médio. Muito bem. E, bom, o 21 de março, então, eles tinham colocado como sendo o início da primavera. Então, 21 de março era o início da primavera. E se eu adotasse um calendário cujo ano tivesse esta duração, o início da primavera sempre cairia no dia 21 de março. O problema é que, quando a gente faz um calendário, a gente sempre quer que tenha um número inteiro de dias, porque senão, imagina, né? Que, bom, aqui, o 21 de março começaria à meia-noite. Só que pensar que esse 21 de março aqui do outro ano iria começar não à meia-noite, mas às 5 horas e 48 minutos, porque é muito chato. Então, o que eles fizeram? Eles adotaram, então, o calendário de 365 dias, que é um número inteiro de dias, só que percebe que esse calendário de 365 dias é mais curto do que esse. E aqui eu estou representando aqui, então, uma moça com uma mini saia aqui, então, é um vestido curto. Então, percebe que 365 dias é mais curto do que o ano trópico. Com isso, percebe que o calendário vai se defasando de cerca de 6 horas a cada ano. Então, se defasa cerca de 6 horas em cada ano, depois de 4 anos, vai ter uma defasagem de 24 horas, ou seja, uma defasagem de mais ou menos um dia, que foi aquilo que o Ptolomeu Euergetes tinha verificado, que tinha uma defasagem de um dia depois de 4 anos. Então, percebe que, se aqui nós colocarmos o 20 de março aqui, o 21 de março aqui, então, no início da primavera, conforme o tempo vai passando, percebe que depois de algum tempo, o 21 de março está aqui.
E, na verdade, o início da primavera se dá no dia 22 de março. Ou seja, o calendário começa a se defasar com relação às estações do ano, porque eu queria que o 21 de março fosse o início da primavera, e agora está no dia 22. Foi então que eles fizeram o seguinte: pensei que o mês de fevereiro, por exemplo, tinha aqui 28 dias em fevereiro, né? E aí, depois do dia 28 de fevereiro, vinha 1º de março. 28 de fevereiro, 1º de março, 28 de fevereiro, 1º de março. Aí, eles colocaram assim, ó, 28 de fevereiro, 1º de março, só que o problema é que o 22 de março, o 21 de março estava caindo aqui, quando eles queriam que caísse aqui. Foi então que eles fizeram o seguinte: eles inseriram aqui, entre o 28 de fevereiro e o 1º de março, eles inseriram o 29 de fevereiro. Só depois é que vem, então, 1º de março. Portanto, pensei que, como eles colocaram um dia a mais aqui, o dia 21 veio para cá. Voltou a ser no início da primavera. E é por isso, então, que a utilidade do ano bissexto é fazer com que haja uma ressincronização do calendário com as estações do ano, ou seja, para que o calendário não fuja muito das estações do ano. E percebe que aqui eu coloquei a moça com um vestido bem comprido, porque percebe que o ano bissexto é mais comprido do que o ano trópico. Muito bom. Então, agora, vamos relacionar a eclíptica com as estações do ano. Lembra que se nós admitirmos a Terra no centro do mundo, que é como a gente vê as coisas, a Terra gira em torno desse eixo aqui assim, perpendicular ao eixo de rotação pelo centro da Terra tem o plano do Equador, e envolvendo a gente está a esfera com as estrelas, e o plano do Equador da Terra projetado no céu dá o plano do Equador no céu. Muito bem. E o que nós verificamos é que, conforme a gente observa o Sol mês após mês, a gente vai verificando que o Sol vai se movimentando com relação às constelações, da forma como nós já tínhamos visto no encarte número 1 da Revista Brasileira de Astronomia. Então, o que nós verificamos é que o Sol faz uma certa trajetória inclinada com relação ao Equador, e essa trajetória, representada aqui pela linha amarela, recebe o nome de eclíptica. Então, eclíptica é a trajetória aparente do Sol com relação às constelações. E, então, essas constelações pelas quais o Sol passa recebem o nome de constelações zodiacais. Pensei que existe um instante aqui em que o Sol está o mais ao norte possível do Equador. É quando a gente diz que o Sol está no solstício. Para nós, no hemisfério sul, este representa o solstício de inverno, porque o Sol está o mais ao norte possível. Aí, quando o Sol está cruzando o Equador, vindo do norte para o sul, nós dizemos que é o equinócio da primavera para o observador do hemisfério sul. E o ponto onde o Sol cruza o Equador, indo do norte para o sul, recebe o nome de ponto Libra. Aí o Sol vem vindo aqui para baixo. Quando o Sol se encontra aqui no ponto mais ao sul possível do Equador, a gente diz que o Sol está no solstício. Para nós, no hemisfério sul, esse representa o solstício do verão. E a partir daqui, então, o Sol vem vindo para cá, novamente cruzando o Equador, só que agora indo do sul para o norte. Nesse ponto aqui, então, nós temos o equinócio, e para nós aqui no Equador é o equinócio do outono. Para nós aqui no hemisfério sul, né, é o equinócio do outono. Vamos representar. Deixa eu voltar aqui. De modo que agora eu vou representar essa eclíptica vista de frente. Então, o que nós vamos ver é daqui. Está aqui o Sol, colocado num dos focos. Então, isso é importante. Lá não dava para perceber, mas aqui eu já tenho que colocar que o Sol está num dos focos e não no centro.
E o que... uma outra coisa, essa elipse está muito exagerada, vamos falar um pouquinho disso um pouco mais para frente. O achatamento não é tão grande, mas eu coloquei assim para chamar a atenção de alguns fatos que são importantes. Mas não esqueça que não é tão achatado. Então, esta linha aqui, chamada linha das apsídeis, é a linha que vai desde o instante, ou do ponto, né, em que o Sol se encontra o mais próximo, em que a Terra se encontra o mais próximo do Sol, chamado periélio, então, perto do Sol, hélio, em grego. Isso ocorre no dia 2 de janeiro. E aqui, oposto, nós temos o afélio, então, no ponto mais afastado do Sol, afastado do hélio, que ocorre por volta do dia 2 de julho. Mas percebe que o ponto gama não ocorre no dia 2 de julho, e nem o 22 de dezembro, que é quando o Sol está mais ao sul. Percebe que o 22 de dezembro, quando o Sol está mais ao sul, está cerca de, sei lá, 10 dias antes desse ponto aqui. Portanto, percebe que o solstício, quando o Sol está ao sul, chamado solstício austral, esse solstício austral ocorre cerca de 10 dias antes de o Sol chegar no seu periélio. Da mesma forma, o ponto do solstício boreal, então, quando o Sol estiver o mais ao norte possível, no solstício boreal, ocorre no dia 22 de junho. Então, note que os inícios do verão e do inverno não coincidem com os pontos onde o Sol está o mais próximo da Terra, ou o mais distante da Terra. E percebe que, com relação a essa linha que passa dos solstícios, é daqui que a gente traça a 90 graus a linha dos equinócios. Então, aqui está o ponto gama, no dia 21 de março, e aqui o equinócio, no dia 23 de setembro. Percebe que, então, aqui, para nós, no hemisfério sul, nessa data aqui, começa o verão, aqui começa o nosso outono, vem até aqui, aqui começa o nosso inverno, que vem até aqui, e aqui começa a nossa primavera, que vem até aqui. Percebe que no hemisfério norte, isso é invertido. No hemisfério norte, quando o Sol estiver do dia 22 de junho até aqui, é verão. E percebe que o verão é o que tem mais dias aqui. Esse intervalo de tempo que vai daqui até aqui é o que tem mais dias. E é por isso que o pessoal do hemisfério norte chamava aqui de verão. Vera, em latim, indica estação. Verão é uma grande estação, uma estação grandona, uma estação zona. E é por isso que eles chamavam de verão aqui. No hemisfério sul, bom, o verão é exatamente a estação mais curtinha. Agora, uma outra coisa que vocês já devem ter ouvido falar, espero que não tenham vocês mesmo falado isso, que ao meio-dia a sombra de um poste é zero. Vamos ver se isso é verdade. Então, vamos ver a sombra do meio-dia em diferentes locais, em diferentes datas do ano. Aqui, nós estamos colocando aquela figura que nós já vimos, a Terra aqui, o céu aqui assim, o Equador em vermelho, a eclíptica em amarelo, e colocando as datas em que o Sol se encontra aqui, o mais ao norte possível do Equador, cruzando o Equador, indo para o sul, o mais ao sul do Equador, e cruzando o Equador, indo para o norte. E vamos colocar aqui a Terra. Vou colocar só metade da Terra, porque a outra metade não interessa. Cuidado que está vendo, eu estou colocando o eixo de rotação na horizontal aqui, para facilitar a compreensão daquilo que está interessando. Pelo centro da Terra, tracei o plano perpendicular ao eixo de rotação da Terra. E lembra que o meridiano, né, o semicírculo que vai
de Polo Sul, passando pelo zênite do observador e passando aqui pelo Polo Norte, vai ser um meridiano local. Aqui, bom, eu peguei aqui do Polo Norte ao Polo Sul, um meridiano qualquer, que vai ser o meridiano local de uma pessoa que eu vou colocar aqui. Então, imagine que eu vou prolongar o plano do Equador para cá, e percebe que quando o Sol está no Equador, então, quando o Sol está no Equador, é dia 21 de março ou dia 23 de setembro. Então, no dia 21 de março, o Sol está no ponto Gama, no dia 23 de setembro, o Sol está no ponto Líbara. Isso, tá, a gente vê aqui assim. Então, nesses dias, o Sol está no Equador. Aí, percebe que tem um dia aqui, dia 22 de junho, em que o Sol está o mais ao norte possível do Equador. Bom, tá aqui, ó. Aqui é o Equador, portanto, tem um dia, 22 de junho, em que o Sol está o mais ao norte possível do Equador. E o ângulo entre essas duas posições é aquela obliquidade da eclíptica, aquele 23 graus e meio, que é o ângulo entre o plano do Equador e o plano da eclíptica. E, bom, percebe que no dia 22 de dezembro é quando o Sol está o mais ao sul possível do Equador. Então, o mais ao sul... esqueci de falar uma coisa, desculpa. Então, percebe que quando o Sol está aqui, o mais ao norte do Equador, eu vou, por este ponto aqui, eu vou traçar o plano paralelo ao plano do Equador. Este plano, passando por este ponto, que é o ponto mais ao norte possível, em que a linha Sol, centro da Terra, passa sobre a superfície da Terra, é o Trópico de Câncer. E agora sim, vamos a partir, ou ainda não é aquilo que eu quero, desculpa. Então, agora, nós vamos colocar o seguinte, do mesmo 23 graus e meio que está aqui, eu vou colocar, a partir do Polo Norte, 23 graus e meio para cá. E vou traçar esta linha aqui. Esta linha cruza a superfície da Terra nesse ponto aqui, e por esse ponto eu vou traçar o plano paralelo ao plano do Equador. Esse plano define o círculo polar ártico. Bom, agora sim. Percebe que quando o Sol, então, estiver aqui o mais ao sul possível do Equador, então, daqui do Equador, vou colocar o Sol o mais ao sul possível do Equador, também 23 graus. Isso ocorre no dia 22 de dezembro, aproximadamente. De modo que, por esse ponto, onde a linha Sol, centro da Terra, cruza a superfície da Terra, vou traçar o plano paralelo ao plano do Equador, e esse plano define o Trópico de Capricórnio. Da mesma forma, vou traçar, a partir do centro da Terra, 23 graus e meio, e onde essa linha cruzar a superfície da Terra, eu vou traçar o plano paralelo ao plano do Equador. Esse plano define o círculo polar ártico. Vamos colocar agora um observador bem no equador da Terra. Percebe que, para esse observador, o Sol, ao meio-dia, vai passar bem em cima da cabeça dele, no dia 21 de março, no dia 23 de setembro. Portanto, nesses 2 dias, ao meio-dia, a sombra dessa pessoa é um ponto. A sombra do poste seria um ponto. Em qualquer outro dia do ano, não. Em qualquer outro dia do ano, a sombra, o Sol não estaria ao meio-dia passando bem em cima da cabeça dele. Vamos colocar agora uma pessoa aqui no Trópico de Capricórnio. Seria mais ou menos aqui na região de São Paulo, no Brasil, né? Seria mais ou menos na região de São Paulo, na região de Campinas, por exemplo. Então, o Trópico de Capricórnio. Percebe que se tiver uma pessoa aqui no Trópico de Capricórnio, uma vez por ano, e só uma vez por ano, o Sol, ao meio-dia, no dia 22 de dezembro, estaria bem em cima da cabeça dele, portanto, a sua sombra seria um ponto. Só nesse dia. Se, por outro lado, tivesse uma pessoa no Trópico de Câncer, só no dia 22 de junho é que, ao meio-dia, o Sol estaria em cima da cabeça dele e a sombra do poste, a sombra dele, seria um ponto. Se alguém estiver entre o Equador e o Trópico de Capricórnio,
percebe que 2 vezes por ano, ao meio-dia, o Sol vai estar em cima da cabeça dele. Uma vez quando o Sol estiver vindo desde o dia 23 de setembro para o mês de dezembro, ou quando o Sol estiver vindo do dia 22 de dezembro para o dia 21 de março. Então, nesses 2 dias, o Sol vai estar bem em cima da cabeça dele ao meio-dia, portanto, a sombra do poste, ou a sombra dele, será um ponto. A mesma coisa ocorre se alguém estiver entre o Equador e o Trópico de Câncer. 2 vezes por ano. Uma, quando a sombra estiver vindo de junho para cá, e uma quando a sombra estiver vindo de março para junho. Nesses 2 dias, o Sol vai estar bem em cima da cabeça dele e a sombra vai ser um ponto. Agora, imagina alguém ao sul do Trópico de Capricórnio, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Percebe que para essa pessoa que está no Rio Grande do Sul, nunca o Sol vai estar em cima da cabeça dele exatamente. Porque percebe que o mais ao sul que o Sol pode vir é cá. Nunca o Sol vai estar aqui em cima da cabeça dele. Portanto, para quem está ao sul do Trópico de Capricórnio, nunca, nunca, nunca a sombra ao meio-dia vai ser um ponto. O mesmo ocorre para uma pessoa que esteja ao norte do Trópico de Câncer. Percebe que nunca o Sol vai estar acima da cabeça dele, porque o máximo ao norte que o Sol pode vir é este ponto aqui. Então, dizer que ao meio-dia a sombra de um poste é um ponto, geralmente está errado. Para quem está no Equador, isso ocorre 2 vezes por ano. Para quem está entre o Equador e os trópicos, ocorre 2 vezes por ano. Para quem está nos trópicos, ocorre 1 vez por ano. E para quem está além dos trópicos, seja para o sul, seja para o norte, nunca acontece. Então, vamos mostrar uma junção entre a eclíptica e o gnomon que nós já vimos. Imagine, então, que eu já determinei aqui o meridiano norte-sul. Aqui está o meu poste. Vamos supor que o observador se encontra no hemisfério sul da Terra. Portanto, imagine o observador está neste ponto aqui assim. De modo que percebe que para essa pessoa que está aqui, quando o Sol está o mais ao norte possível do Equador, percebe que o ângulo com que os raios de Sol chegam para essa pessoa é um ângulo bem pequenininho com relação ao horizonte dele. Portanto, é quando o Sol está o mais baixo, os raios de Sol vão chegar bem pouco inclinados com relação ao horizonte. É quando é o nosso inverno. Por outro lado, conforme o Sol vem vindo para cá, vai chegar uma hora em que o Sol vai estar aqui. Não esqueça que a Terra está girando, então é o mesmo observador, só que coloquei aqui para poder observar o Sol ao meio-dia. Então, percebe que o Sol ao meio-dia para essa pessoa, percebe que o Sol está quase em cima da cabeça dele. Portanto, para essa pessoa, o Sol vai estar quase em cima da cabeça dele. E é por isso que a sombra vai ser curtinha. Percebe que os raios do Sol estão incidindo agora quase que perpendiculares à vertical do lugar dessa pessoa. Portanto, quando o Sol está bem alto, então nós temos o verão. Então, aqui é o início do verão. E, bom, quando o Sol se encontra em uma dessas duas posições aqui, percebe que o Sol está bem no Equador, que, bom, se está bem no Equador, né, o ponto médio entre o ponto mais alto e o mais baixo. É aquela bissetriz que nós temos determinado. Bom, vou fazer esse mesmo desenho agora de uma outra maneira. Imagine uma pessoa aqui no hemisfério sul da Terra. Aqui nós já temos aqui o plano do Equador, o Trópico de Câncer, o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Capricórnio aqui para o sul, o Círculo Polar Antártico mais para o sul ainda. Se eu tiver, então, uma pessoa entre o Trópico de Capricórnio, além do Trópico de Capricórnio, não importa em que posição, mas além do Trópico de Capricórnio, aqui para o sul, então, se eu colocar o gnomon lá, o que eu vou verificar
É aquilo que normalmente nós estávamos falando até agora. Então, no verão, a sombra é curtinha, no inverno, a sombra é compridona, todas as sombras estão aqui do mesmo lado do globo, e, bom, no início da primavera e do outono, a sombra está na bissetriz do ângulo formado aqui assim. Então, percebe que no início do verão, realmente a sombra é a mais curta de todas, no início do inverno, realmente a sombra é a mais comprida de todas. E, bom, aqui nós temos, então, primavera, inverno, verão, outono. Então, isso para um observador aqui no hemisfério sul da Terra. Vamos colocar agora um observador no hemisfério norte da Terra. Pensei que ele estiver no hemisfério norte da Terra, o que vai acontecer? Bom, agora o sul está aqui assim, o norte está para cá assim, a pessoa está olhando para cá, e tudo acontece exatamente igual ao que aconteceu aqui, só que simétrico com relação ao poste. Portanto, as sombras vão ocorrer todas elas do lado norte do poste. Aqui continua valendo que a sombra mais curta é no verão e a sombra mais comprida é no inverno. Bem, agora, vamos colocar a pessoa exatamente no Trópico de Capricórnio. Então, se a pessoa estiver bem no trópico. Mas é que se a pessoa estiver bem no trópico, o que vai acontecer? Lembra que no verão, o sol tem que estar bem em cima da cabeça dele. Portanto, no verão, o sol está bem em cima da cabeça dele. Então, para esse observador, no hemisfério sul da Terra, o que vai acontecer? No verão, no início do verão, a sombra do poste é um ponto. Portanto, o verão começa aqui, o inverno está aqui assim, começa aqui, e, bom, na bissetriz dos dois ângulos está o início da primavera ou do outono. Bom, e continua válido, né? De que no verão a sombra do poste é a mais curta, mas tão curta que é zero, e no inverno a sombra do poste é a mais comprida. A sombra do poste é a mais comprida. Tudo ocorrendo aqui, as sombras sendo projetadas para o lado sul, com exceção do verão, em que a sombra é zero. Agora, e se o observador estiver bem no Trópico de Câncer? Se ele estiver bem no Trópico de Câncer, bom, outra vez, quando em junho o Sol estiver bem ao norte, começa o verão dessa pessoa. O inverno vai ser quando a sombra vai ser mais compridona, em dezembro, e a bissetriz define os inícios da primavera e do outono. Mas continua válido que no início do verão a sombra é mais curta e no início do inverno a sombra é a mais comprida. Agora, vamos colocar o domo entre o trópico e o Equador, aqui assim. Então, alguém que está entre o Equador e o Trópico de Capricórnio. Por exemplo, aqui no Brasil, alguém entre São Paulo e o Nordeste. Sei lá, alguém na Bahia, por exemplo, alguém em Pernambuco, alguém em algum lugar entre o Trópico de Capricórnio e o Equador. Percebe que o que vai acontecer? Lembra que aqui havia 2 dias em que o sol estava em cima da cabeça da pessoa. Então, percebe que tem 2 dias em que o sol pode estar bem a pino aqui com o gnomo. Só que, bom, percebe que de vez em quando, né, em dezembro, o sol vai estar mais ao norte, quer dizer, 23 graus e meio ao norte do Equador, desculpa, ao sul do Equador, e no inverno, 23 graus e meio ao sul do Equador. Bom, mas o Equador está aqui assim. O Equador está aqui. Portanto, percebe que de vez em quando o Sol está mais para cá, significa que a sombra vai se dar para o norte. Enquanto que no inverno, bom, a sombra vai se dar ao sul. Percebe que, nesse caso, eu não posso dizer que no início do verão a sombra é mais curta. Isso está errado. Por quê? Porque percebe que a sombra mais curta é zero. E a sombra mais curta não se dá no início do verão. Então, percebe que aquela definição de que as estações do ano se definem em função do comprimento da sombra do poste é uma definição que vale se você estiver no trópico ou além, quer dizer,
do Trópico de Câncer e além do Trópico de Câncer, ou no Trópico de Capricórnio e além do Trópico de Capricórnio. Mas se você estiver entre os dois trópicos, essa definição não funciona. Simplesmente. A mesma coisa se o observador, então, estiver entre o Equador e o Trópico de Câncer, percebe que, bom, no Equador o Sol está aqui assim. No verão, 23 graus e meio para cá, no inverno, 23 graus e meio para cá. Acontece que o 23 graus e meio para cá faz com que a sombra caia aqui. De modo que, no verão, a sombra não é a mais curta, porque a sombra mais curta é zero. A gente poderia dizer da sombra mais curta se a gente definisse o seguinte: do gnomo para o inverno, a sombra tem sinal positivo. E aqui vai ter sinal negativo. Então, realmente, aqui vai ter um valor negativo, que é menor do que qualquer valor positivo. Mas não é assim que a definição é feita. Então, percebe que a definição de sombra mais curta e mais comprida para o verão e para o inverno, se você estiver entre os dois trópicos, não funciona. E, finalmente, bom, se você estiver sobre o Equador, então, imagina um observador bem no Equador, percebe que, nesse ponto aqui, é quando o Sol está no Equador e é no início da primavera e do outono. Porque o Sol vai estar num extremo de 23 graus e meio para o sul ou de 23 graus e meio para o norte. Portanto, percebe que no início da primavera e no início do outono é que a sombra é zero. No início do verão e no início do inverno, as sombras são compridas, na verdade, igualmente compridas por dois lados. Vamos perceber que aqui a definição de início do verão e de início do inverno não funciona mesmo. É a mesma. Né? Então, percebe que as definições de início de verão e inverno foram dadas para as pessoas que viviam aqui ao norte do Trópico de Câncer, e que vale também ao norte do Trópico de Capricórnio, mas não vale entre os dois trópicos. De modo que, cuidado com esta definição, ela sempre tem que levar em conta de onde o observador se encontra. Agora, e nós definimos definimos como começam as estações, quando começa uma, quando acaba, quando começa outra, em função do comprimento da sombra, da posição da sombra. Mas eu não expliquei o motivo das estações do ano. Só que antes de explicar o motivo, deixa eu explicar para vocês como não explicar o motivo das estações do ano. E porque muita gente faz esse erro baseado numa coisa que eu vou falar aqui já já. Olha lá, imagina o seguinte, está aqui o Sol, está aqui a órbita da Terra em torno do Sol, lembra que nós já fizemos esse desenho, e, bom, lembra que por volta do dia 22 de dezembro o Sol está aqui assim, o mais pertinho, lembra que não é exatamente, mas está o mais perto, a Terra está o mais pertinho do Sol, e por volta do dia 22 de junho é quando a Terra está o mais longe do Sol. O desenho não está em escala, claro, e vamos fazer o seguinte, olha, eu vou desenhar 8 raios de Sol, 9 raios de Sol, saindo daqui e chegando na Terra aqui, e 9 raios de Sol exatamente equidistantes, chegando para cá. E vamos supor que, olha, aqui os 9 raios de Sol saíram daqui e os 9 raios de Sol estão atingindo a Terra. Portanto, a Terra está recebendo 9 raios de Sol. Já aqui, eu sei que como essa distância é maior e o feixe tem a mesma abertura, pensei que como a Terra está aqui mais longe, alguns dos raios não vão atingir a Terra. De modo que dos 9 mesmos raios, só 5 estão atingindo a Terra. Os outros 4 estão se perdendo. E aí, então, é que viria... e aí é que viria a definição que normalmente costuma ser dada
em função dessa distância da Terra ao Sol. E aqui é que tem que chamar atenção importante. Olha só, a definição costuma ser essa daqui, ó. Como a órbita da Terra em torno do Sol é uma elipse, é verdade. Então, quando a Terra está longe do Sol, é inverno, porque a Terra recebe menos calor. Percebe? Realmente, quando a Terra está longe do Sol, a Terra recebe menos calor. Então, deveria ser inverno. Por outro lado, quando a Terra está mais próxima do Sol, a Terra vai receber mais calor do Sol. Portanto, vai ser verão. Parece tudo bonitinho, certo? Lógico. No entanto, existe um erro fundamental. E sabe qual é o erro fundamental? É colocar o Sol tão longe do centro para representar uma órbita elíptica tão achatada. A órbita da Terra em torno do Sol não é tão achatada como esta daqui. Então, percebe que o problema, tem dois problemas básicos, são, primeiro, a diferença de insolação causada pela diferença entre as distâncias periélica e aférica não é suficiente para explicar a diferença de aquecimento da Terra nas diferentes estações do ano, se eu considerar a órbita da Terra como realmente ela é. E, além disso, dia 25 de dezembro, é época do Natal. Lembra que a gente representa o Papai Noel com aquela roupa vermelha, pesadona, vindo com um trenó de neve, com areia, com as renas, para puxar o trenó? E, bom, para nós, 25 de dezembro é uma época quente. Como é que a gente vai representar um Papai Noel desse jeito quando deveríamos representá-lo de short? Porque está quente para cachorro aqui no Hemisfério Sul. Então, vamos falar sobre a translação da Terra. Primeiro, como é que a gente traça uma circunferência? Lembra que uma circunferência representa os pontos do plano equidistante de um ponto tomado como centro. Então, vou colocar um pouquinho aqui assim. Vou dar um barbante para o nosso amigo que está me ajudando. Um barbante cujo comprimento é A, o raio da circunferência que eu quero. E vou falar para ele, olha, bota um prego aqui, um lápis, e dá uma volta em torno do toquinho, mantendo esse barbante esticado. E daqui eu tenho a circunferência traçada no chão. Eu falo, isso não é circunferência, é uma elipse. Não, é uma elipse circunferência. Só que eu estou vendo só perspectiva. Não estou vendo a perspectiva, mas é uma circunferência. Muito bom. Agora, e o que é uma elipse? Bom, uma elipse é uma circunferência achatada. Então, vou pegar uma circunferência, vou pular aqui até achatar aquela elipse. Achatar a circunferência para dar uma elipse. Então, agora eu quero traçar uma elipse. Então, tá lá. No meu jardim, eu quero fazer um jardim diferente. Eu vou querer traçar grama, vou plantar grama numa elipse no meu jardim. Então, eu vou querer traçar uma elipse cujo diâmetro seja D minúsculo e que a distância entre os tocos seja um D maiúsculo. Então, eu quero que minha elipse venha daqui até aqui, mas que os meus dois tocos estejam a essa distância D aqui. O que eu vou fazer? Vou dar para o meu ajudante um barbante cujo comprimento é igual ao diâmetro da elipse que eu quero, mandar ele prender uma ponta do barbante aqui e a outra ponta do barbante aqui, nos tocos, que a gente vai chamar de foco a partir de agora. Então, coloco o barbante com aquele comprimento aqui assim, de tal forma que o R mais o R' seja igual ao 2A, igual ao diâmetro aqui, e vou colocar, então, uma vareta aqui e vou mandar o nosso ajudante dar a volta em torno dos tocos, mantendo o barbante esticado. Então, o R e o R' vão variando conforme ele vai andando aqui assim,
mas a soma dos dois vai ser sempre a mesma, que é a definição da elipse. A elipse é o ponto do plano cuja soma das distâncias até dois pontos fixos do plano é uma constante. Então, aqui está uma elipse. Este símbolo aqui indica um símbolo de simetria, portanto, a elipse é simétrica com relação a esse eixo e é simétrica com relação a esse eixo também. Dois eixos passando pelo centro, o eixo maior passando pelos focos. Aqui nós temos o ponto mais próximo do foco que vai me interessar, é chamado periastro, e aqui o ponto mais distante desse foco, que é chamado de apoastro. O semieixo maior recebe o nome de A, semieixo maior, e o semieixo menor costuma ser chamado de Bzinho. E a distância que vai do centro da elipse até o foco é chamado de distância focal. E a gente define, então, semieixo maior, semieixo menor, distância focal. E a gente define a excentricidade da elipse como sendo a razão entre a distância focal e o semieixo maior, F sobre A. De modo que uma circunferência, o foco coincide com o centro, portanto, a excentricidade é zero, e quanto mais o foco vai se distanciando do centro, mais achatada é a elipse. De tal forma que a gente pode dizer que uma circunferência é uma elipse de excentricidade nula. Muito bem. Então, no caso do Sol, esta representação está totalmente errada. Por quê? Porque a trajetória está muito achatada e o Sol está no centro da trajetória. Então, na verdade, o Sol está num dos focos e a órbita ainda está muito achatada. De modo que, na verdade, a gente precisaria representar a trajetória da Terra em torno do Sol basicamente como uma circunferência. A órbita da Terra em torno do Sol é quase circular. Se nós pudéssemos olhar para essa órbita desenhada, a gente não seria capaz de perceber a diferença entre uma circunferência e uma elipse. O que a gente pode verificar é que, assim, o Sol não está no centro. Então, o Sol está fora do centro. Então, esta seria uma representação mais ou menos razoável. Só que ainda tem um erro que o polo norte aqui está representado bem na direção perpendicular ao plano. Então, na verdade, uma representação razoável seria essa. Está aqui o Sol, não no centro. Aqui está a quase circunferência. Lembra, não é uma elipse tão achatada. Aqui eu estou desenhando assim porque estou vendo sob perspectiva. Não esqueça que a órbita é quase circular. E o eixo de rotação da Terra não é perpendicular à órbita. De tal forma que, se eu pudesse olhar aqui de perspectiva, de perfil, eu iria ver isso daqui. Está aqui a eclíptica representada, está aqui o Sol, e o eixo de rotação não é perpendicular ao plano da eclíptica. Então, pensa aqui, a Terra, então, gira desse jeitão aqui, assim, em volta da Terra, mantendo esse eixo paralelo a uma direção fixa no espaço. Portanto, o que nós temos para explicação das estações do ano, sob o ponto de vista observacional. Muitos professores não gostam de se dar esta explicação, porque vocês vão ver que é uma explicação do ponto de vista geocêntrico, de uma observação, uma explicação do ponto de vista de como se o Sol girasse em volta da Terra. E eles não gostariam de que essa ideia errada fosse passada para os alunos, porque, na verdade, é a Terra que gira em torno do Sol. É claro que isso é uma questão de referencial, mas vamos pensar da seguinte forma.
Vou colocar do ponto de vista, vou dar a explicação do ponto de vista observacional, porque ela é aquilo que a gente vê. E depois vamos dar uma outra explicação. Então, imagine assim, aquela nossa figura de sempre, a Terra no centro, o céu em volta e o Sol girando em volta da Terra. Lembra que é isso que eu vejo. Então, o que nós vimos? Nós já vimos, então, que quando uma pessoa está aqui assim, essa pessoa, conforme o tempo vai passando, ela vai girando aqui assim. Estou desenhando a pessoa na mesma posição da Terra, com a Terra girando em volta do seu eixo. Quando o Sol está aqui bem no Equador, o que vai acontecer? Então, visto agora de perfil, vou desenhar de perfil. Está aqui a Terra, está aqui o eixo de rotação da Terra, está aqui o plano do Equador da Terra, e, bom, aqui o Sol está bem no Equador. Eu vou traçar o cone de luz que atinge a Terra. Eu vou traçar a tangente aqui para o norte, a tangente aqui para o sul. Percebe que desse cone de energia que chega à Terra, tanto no norte como no sul, vai chegar a mesma quantidade de energia. Metade do cone está para o norte, metade do cone está para o sul. Portanto, os dois hemisférios vão estar recebendo a mesma quantidade de calor, portanto, nenhum deles vai estar sendo mais aquecido do que o outro. Então, é aquilo que a gente diz que isso ocorre no dia 21 de março, e para nós aqui, no hemisfério sul da Terra, ocorre quando começa o nosso outono. Então, neste ponto, começa o nosso outono, e os dois hemisférios estão recebendo a mesma quantidade de calor, simplesmente porque o Sol está no Equador. Muito bom. Aí, o Sol vem se deslocando para cá, até chegar aqui no ponto mais ao norte possível do Equador. Vamos representar esta posição vista de perfil. Está aqui o Equador da Terra, continuando o Equador celeste, e agora o Sol está o mais ao norte possível. Então, o Equador está aqui, o Sol está o mais ao norte possível. Vou outra vez traçar o cone de energia, tangente lá, tangente aqui, e vou passar a linha que passa pelo centro, aqui no Equador da Terra. O que vai acontecer? Percebe que agora, do cone de energia que chega na Terra, a maior parte da energia chega no hemisfério norte da Terra. E só uma pequena parte chega no hemisfério sul da Terra. Portanto, o hemisfério norte da Terra vai estar sendo mais aquecido do que o sul. É neste ponto aqui que a gente diz que, para nós, no hemisfério sul, como o Sol está mais ao norte, está esquentando mais o norte, quer dizer, está mais chegando mais energia para o norte do que para o sul. E é por isso que aqui no sul vai estar mais frio. E que, por definição, nesse instante, para nós, começa o inverno. Por outro lado, aí o Sol continua se movimentando para cá, até chegar aqui no ponto Libra. Quando o Sol chega nesse ponto, percebe que novamente o Sol está sobre o Equador. Portanto, novamente vai repetir esse mesmo processo. Então, novamente, nós vamos ter esse sistema, só que agora no dia 23 de setembro. Então, percebe que nesse ponto, nessa data, novamente o Sol está no Equador, os dois hemisférios vão estar recebendo a mesma quantidade de calor, portanto, nenhum está sendo mais aquecido do que o outro, e para nós aqui no hemisfério sul, neste dia, começa a nossa primavera. Aí o Sol vem vindo para cá, se afastando para o sul. Quando o Sol chega nesse ponto aqui, o mais ao sul possível, então, representando em perfil, nós temos aqui o Equador da Terra e agora o Sol o mais ao sul possível. Então, está aqui o Equador, o Sol o mais ao sul possível. Traço a tangente aqui e a linha que passa pelo Equador aqui. De modo que agora, percebe que do cone de energia, a maior parte da energia vem para o hemisfério sul. Para o hemisfério norte, só um pouquinho. Motivo pelo qual o hemisfério sul vai estar mais aquecido. E que bom, por definição, então, para nós, neste ponto, para o hemisfério sul, nesse ponto, nesse instante, começa o nosso verão. Então, pensei que esta é uma explicação do ponto de vista observacional. É isso que eu vejo.
Isso ainda pode ser explicado de uma outra maneira que, às vezes, satisfaz os professores que não gostam daquela explicação. Imagina que eu tenho aqui um plano do horizonte, que eu estou representando visto de perfil aqui assim, e eu tenho raios de luz vindo mais ou menos paralelos um ao outro. E, bom, percebe que eles estão dentro de um cilindro aqui assim, e esses raios estão se distribuindo nesta região representada pela circunferência de cor amarela. E aqui eu estou colocando o mesmo raio, o mesmo feixe de raio cilíndrico, só que incidindo não perpendicularmente ao horizonte. Então, vamos lá. Vamos representar isso visto de perfil. Vamos supor que eu tivesse aqui 14 raios de luz, 14 raios de sol. Como o sol está muito longe, a gente pode admitir que os raios chegam mais ou menos paralelos uns aos outros. Então, eu tenho aqui 14 raios de sol chegando aqui num disco de diâmetro D1, chegando perpendicularmente ao horizonte. Agora, eu tenho, então, 14 raios nessa placa de diâmetro D1. Agora, vamos fazer os raios incidirem não perpendicularmente, então com um ângulo diferente do ângulo de 90 graus. São os mesmos 14 raios. Eu tenho aqui a mesma placa de diâmetro D1, mas percebe que agora, entre o raio 14 e o raio 1, o diâmetro, a distância, né, é maior do que o D1. Aqui, os 14 raios caíam dentro da placa. Aqui, só 10 raios caem dentro da placa. Esses outros 4 aqui estão caindo fora. De modo que percebe que dos 14 raios, só 10 chegam na mesma placa que eu tinha aqui. Portanto, o que eu posso dizer é que eu tenho menos raio de sol. Eu tenho menos raio de sol por unidade de área. Se eu tenho menos raio de sol por unidade de área, esquenta menos. Então, essa é uma possível explicação para por que os hemisférios acabam recebendo diferentes quantidades de calor. Então, imagina que aqui está a Terra, aqui está o equador da Terra, e vamos supor que eu vou pegar aqueles meus 14 raios de Sol, incidindo agora a partir do equador aqui para o norte. Então, eu tenho 14 raios de Sol incidindo aqui. Percebe que esses 14 raios de Sol incidem nesta região, e que, se eu puser aqui um transferidor, eu começando aqui, percebe que aqui, ó, percebe que tá graduado para direita, no sentido horário aqui e no sentido anti-horário aqui. Vou ler no sentido anti-horário, que é mais fácil. Então, percebe que os raios de Sol vêm vindo aqui desde a graduação 0 até a graduação 23. É aquele 23 graus e meio, mais ou menos, que representa a posição do trópico de Capricórnio. No trópico de Câncer aqui para cima e de Capricórnio lá para baixo. Muito bem. Então, percebe que eu tenho 14 raios de Sol distribuídos nessa faixa aqui, que vai de 0 até 23 graus, ou seja, uma faixa de 23 graus de largura. Eu vou pegar esse mesmo feixe, só que eu vou colocá-lo incidindo daqui para lá. Percebe que os mesmos 14 raios vão incidir agora desde o 30 graus até o 60 e qualquer coisa aqui. Então, por aqui vai incidir desde o 30 graus até os 60 e qualquer coisa. Percebe que aqui os 14 raios se espalhavam em 23 graus, aqui os mesmos 14 raios estão se espalhando em 33 graus, quer dizer, 10 graus a mais. Então, como os raios estão distribuídos, são raios paralelos, com o mesmo feixe, com a mesma quantidade de raios, só que estes raios aqui estão mais perto do Equador, estes mais longe do Equador, esses mais longe do Equador se distribuem numa área maior
e pelo fato de se distribuir numa área maior, ocorre menos raio por unidade de área, justificando que quanto mais, percebe que as duas regiões estão no hemisfério norte, mas aquela recebe mais calor do que esta daqui. Então, isso justifica as estações do ano do ponto de vista geocêntrico. Mas vamos dar uma explicação do ponto de vista heliocêntrico, que é a explicação que normalmente os professores preferem que seja dada. Então, imagina aqui, eu vou fazer um esquemão colocando aqui uma mesa, onde tem aqui a órbita da Terra desenhada. Aqui está o Sol, um dos focos. Imagina que o Sol é uma lâmpada. E eu vou colocar, então, a Terra numa certa posição aqui, onde este eixo de rotação não é perpendicular ao plano da eclíptica. A Terra gira em torno do seu eixo nesse sentido, e gira em torno do Sol, no mesmo sentido. De tal forma que, no dia 21 de março, a Terra estiveria nessa posição, aí, conforme o tempo vai passando, a Terra vem vindo para cá. E aqui é que é importante se vocês fizerem essa experiência numa sala de aula para os seus alunos. Conforme vocês vão deslocar o globo terrestre daqui para cá, o eixo de rotação tem que se manter paralelo a uma direção fixa no espaço. Então, isso é fundamental. Percebe que o eixo de rotação não muda de posição conforme a Terra vem se deslocando para cá. Percebe que, na verdade, muda de direção, tá? Isso nós vamos explicar melhor no quarto encarte da Revista Brasileira de Astronomia. Nesse quarto encarte, nós vamos ver que esse eixo, na realidade, não se mantém numa direção fixa do espaço. Vai mudando devagarzinho. Mas, e aqui é que é importante notar, ao longo do intervalo de um ano, que é aquilo que representa esse movimento aqui, ao longo de um ano, eu poderia dizer que esse eixo de rotação se mantém basicamente paralelo a uma direção fixa do espaço. Tudo bem? Então, nesse intervalo de tempo de um ano. Muito bom. Então, a Terra estava aqui e vem se deslocando para cá, de tal forma que o eixo de rotação se mantenha sempre na mesma direção fixa do espaço, paralela, né, a uma mesma direção fixa no espaço. Isso daqui, visto de perfil, seria isso daqui. Então, percebe que o eixo de rotação se mantém sempre paralelo a uma direção fixa no espaço, e esta direção não coincide com a perpendicular ao eixo de rotação. Percebe que essa perpendicular forma com a direção do eixo de rotação cerca de 23 graus e meio. Então, agora vamos passar para as estações do ano. Aquela figura do slide anterior pode ser representada mais ou menos deste jeitão. Então, aqui a Terra no periélio, mais perto do Sol, aqui no afélio, aqui no início de uma das estações amenas. Então, essa é uma visão de perspectiva, e aqui é esse desenho, essa figura representada em perfil, é dada por daqui, aquilo que nós já vimos. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou pegar a Terra nesta posição. Tá? Então, vou pegar a Terra nesta posição, vou colocar como se fosse possível um observador aqui de fora da Terra, olhando para a Terra, e vou representar o Sol, a Terra e o observador. Então, vou colocar aqui o observador, aqui o Sol, aqui a Terra. Obviamente, completamente fora de escala. Está aqui o eixo de rotação da Terra, pelo centro da Terra, o plano perpendicular ao eixo de rotação, que é o plano do Equador. E, bom, vamos admitir que o Sol esteja suficientemente longe para que eu possa considerar que os raios chegam paralelos, os raios do Sol, né, chegam paralelos uns aos outros aqui na Terra. E vou desenhar os raios de Sol que chegam na Terra. O amarelo é o raio de Sol que está chegando no Equador, e percebe que no norte estão chegando 3 raios, enquanto que no sul estão chegando 5 raios. Portanto, o hemisfério sul da Terra recebe mais raios, portanto, é mais aquecido do que o hemisfério norte. Então, isso justifica por que aqui embaixo é verão e aqui em cima é o inverno. Aqui embaixo
significa no sul é verão e no norte o inverno. Esse seria o dia em que começa o verão no hemisfério sul e que começa o inverno no hemisfério norte. Cerca de 6 meses depois, a Terra saiu daqui e está nesta posição aqui. Vamos colocar agora uma pessoa aqui, olhando para a Terra e o Sol. Então, a pessoa agora, aqui, está olhando para a Terra e para o Sol. Percebe que o eixo de rotação continua na mesma direção do espaço. Então, falando que os raios vão chegar aqui. Lembra que a diferença da distância do Sol até a Terra no periélio, do Sol até a Terra no afélio, é muito pequenininha para justificar uma diferença na densidade de raios do Sol que estão chegando. Então, são os mesmos raios que chegavam aqui, chegam aqui também. O raio amarelo chega no Equador. Agora, no hemisfério norte estão chegando 5 raios, no hemisfério sul só 3. Então, como está chegando mais raio no hemisfério norte vai estar aquecido, verão. E aqui chega, no hemisfério sul, chega menos raios, portanto, é o inverno. E, bom, agora vamos colocar a Terra nesta posição intermediária aqui. E vamos colocar um observador aqui, assim, olhando para a Terra. Percebe que, conforme ele está olhando aqui, o Polo Norte aqui parece um pouco mais próximo dele do que o Polo Sul. Então, vamos colocar aqui a eclíptica, está aqui o Sol, e vamos colocar o nosso observador olhando para cá. Percebe que agora o Polo Norte parece um pouquinho mais próximo, o Polo Sul está lá para trás. A linha do Equador está aqui assim, e vamos colocar os mesmos raios chegando na Terra. O raio amarelo chegando no Equador. E percebe que agora os 4 raios chegam no norte e 4 raios chegam no sul. Portanto, os 2 hemisférios vão estar recebendo a mesma quantidade de calor, portanto, nenhum deles está sendo mais aquecido do que o outro. Então, por convenção, em um dos hemisférios começa a primavera e no outro começa o outono. Ou começa o outono em um deles e a primavera no outro. Então, se eu estiver aqui olhando para cá, bom, vai começar o inverno para essa pessoa aqui. Se eu estiver aqui olhando para cá, vai começar o outono para essa pessoa. Então, percebe que com isso eu consigo explicar as estações do ano do ponto de vista heliocêntrico. E também consigo explicar o porquê que, quando é primavera em um hemisfério, é outono no outro. Quando é verão em um hemisfério, é inverno no outro. Outono em um, primavera, inverno em um, inverno em um, verão no outro. Portanto, as estações ficam opostas, exatamente porque os hemisférios opostos recebem diferentes quantidades de calor no verão, no inverno, no verão e no inverno. De modo que o que nós temos é que no solstício de verão no hemisfério norte e é o solstício de inverno no hemisfério austral. É o equinócio de outono no hemisfério norte e é o equinócio de primavera no hemisfério sul. E assim para frente. Então, isso explica por que as estações são opostas nos diferentes hemisférios. De modo que, se for para explicar para os alunos o motivo das estações do ano, a gente tem que falar o seguinte. Motivo das estações do ano. Olha, lembra que o eixo de rotação está inclinado de 23,5 graus e mantém mais ou menos esse valor. Percebe que, então, a inclinação do eixo de rotação da Terra com relação ao seu plano orbital. Então, existe uma inclinação do eixo de rotação da Terra com relação ao seu plano orbital. E existe um paralelismo desse eixo de rotação com uma direção fixa no espaço. De modo que, por causa dessa inclinação, diferentes hemisférios recebem diferentes quantidades de calor em diferentes épocas do ano. Então, esse hemisfério está recebendo 3 aqui, enquanto que esse está recebendo 5. Mas depois de 6 meses, esse está recebendo 5 e esse está recebendo só 3. Então, pelo fato de diferentes hemisférios estarem recebendo diferentes quantidades de calor em diferentes épocas do ano, isso causa diferentes aquecimentos nos diferentes hemisférios. E é isso que resulta nas diferentes estações do ano. Portanto, as estações do ano estão associadas com
a inclinação do eixo de rotação da Terra e que essa direção do eixo se mantém mais ou menos paralela no espaço ao longo de um ano e isso faz com que diferentes hemisférios recebam diferentes quantidades de calor em diferentes épocas do ano, causando diferentes aquecimentos e diferentes estações do ano. É mais ou menos isso que eu gostaria de ter explicado para vocês hoje sobre as estações do ano, neste segundo encarte da Revista Brasileira de Astronomia. O próximo encarte falará sobre as fases da Lua e os eclipses. Obrigado, um abraço, sejam felizes.